Amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que bom poder chegar até vocês neste momento para partilharmos juntos a palavra de Deus. Seguramente quero dizer para vocês que a palavra de Deus é um caminho que trilhamos e encontramos nele vida, esperança, paz e fortalecimento para esta caminhada. Tão difícil, não é verdade, esta peregrinação terrestre? Olhe, só em Deus podemos então nos sustentar. Quero chamá-la, a que possamos juntos pedirmos a força do Espírito Santo. Vamos juntos orar, pedirmos que o Espírito Santo de Deus nos visite e ore também em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O apóstolo conhecido por diversos nomes: Simão Pedro, Quefas, em nome dos 12, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam, queridos, o nome de Filho de Deus é uma expressão usada pelo profeta Oséias, no capítulo 2, no versículo 1, quando o profeta diz assim: aos filhos de Israel se lhes dirá filhos do Deus vivo, o qual concorda perfeitamente com a frase de Mateus e a confissão de Marta, que diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem a este mundo. Vejam, irmãos e irmãs, embora Pedro não soubesse o sentido das palavras que se pronunciou, Jesus se serviu das mesmas para fundar a sua igreja. Então, tendo respondido, Jesus disse-lhe: bendito és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. A carne e o sangue não te revelaram o que dissestes, foi o meu Pai que no céu te revelou. Pois descreve João, no capítulo 6, no versículo 36, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Jesus considerou esta declaração de Pedro de tal importância que afirma duas coisas que, sem dúvida alguma, transformará a personalidade e o ministério do apóstolo. E por isso te digo que tu és rocha, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Vejam, tu és Pedro. Com esta primeira declaração,
Jesus, além de trocar o nome do apóstolo, que agora seria Quefas, como vemos nos primeiros escritos, de Gálatas e de 1 Coríntios, significa também seu novo ministério, ser fundamento de um edifício como a rocha era e é em todos os tempos. Igreja, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus usa a palavra igreja, que só aparece uma outra vez em Mateus, no capítulo 18, no versículo 17, com o significado de assembleia, e nunca em outros evangelhos. O inferno, esta igreja que começou com Pedro, rocha, será a última e eterna como reunião do povo eleito, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vejam, Jesus persiste nos poderes e qualidades do seu apóstolo ao declarar seu papel primordial nessa grande assembleia dos eleitos, cuja perfeitude descreve com palavras tomadas da tradição judaica. Fala dos portões do inferno como conclusão. Podemos então afirmar que a nenhum outro apóstolo foram dadas essas chaves que indicam o total domínio da igreja. Pedro, além de ser a rocha sobre a qual o fundamento da fé, que é Cristo, edificará a sua igreja, terá as chaves para indicar quem deve ser incluído ou excluído. Estas chaves têm os seguintes significados. O chefe do palácio era quem recebia as chaves. No profeta Isaías, ali no capítulo 22, no versículo 22. E, portanto, era o dignatário de maior hierarquia. Se ligadas ao parágrafo posterior, a chave serve para abrir e fechar, para admitir a entrada dos dignos e para expulsar os indignos. Mas também as chaves são o símbolo do ato de sentenciar questões religiosas, como declarar lícita ou ilícita uma conduta. Que cada um de nós saibamos, como Pedro, professar a nossa fé no Cristo, Filho do Deus vivo. Nada, alguém poderá prevalecer sobre nós. Que cada um de nós, na experiência de Pedro, possamos então intuir dentro de nós mesmos a certeza de que Jesus é o Senhor. Nessa experiência maravilhosa, nesta celebração maravilhosa de hoje, possamos então pedir que o exemplo de Pedro seja para nós eficaz na nossa caminhada. De todo o meu coração eu quero partilhar com vocês a bênção deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe e até o próximo programa Palavra de Vida.